Tilly, um romance de Frank Peretti. Kate olhou novamente para a pedra tumular. Agora ela podia ver com clareza. Trazia um único nome, Tilly. Ela não conseguia, nem queria desviar os olhos. Abaixando-se para enxergar melhor, viu apenas uma data, 9 anos atrás. Kate e Dan Ross é um jovem casal, semelhante a muitos outros. Ninguém jamais poderia imaginar os segredos que lhe corroíam a alma, até Kate ser cativada por um simples nome, numa pequenina pedra tumular. A partir de então, suas vidas mudaram para sempre. Tilly é um romance comovente, uma inesquecível história do amor e do perdão de Cristo, extraída da vida real. Ao elenco original de Tilly, um audiodrama, 1986. Capítulo 1. Era um dia de abril. A primavera havia chegado de novo, com o mesmo jeito de sempre, risonha e provocante, cheia de conforto, a mesma velha primavera. Não havia mudado nem um pouquinho. Brisas suaves e ar fresco deixados pelo inverno, que teimava em se afastar, brincavam pelo grande gramado ondulado do velho cemitério, trazendo a fragrância de flores, de árvores frutíferas, de lilazes e da grama recém-aparada. De algum lugar, além das fileiras regulares de lápides, cinzentas e roxas, pássaros tireoalvam e cantavam. Abril chegou de novo, pensou Kate. Ele cerca este lugar. O mundo está cheio dele. Eu deveria sentir-me bem aquecida agora, mas ela sentia frio. E irrequieta, remexeu-se um pouco enquanto permanecia ali. A mão no braço de Dan, ouvindo as palavras finais do pastor Taylor. Por Deus ter levado para si a alma do nosso falecido irmão, confiamos a casa terrestre da sua habitação de volta ao solo do qual veio, terra a terra, cinza a cinzas, pó ao pó. O reverendo lia as palavras em um livrinho, mas as lia devagar, digerindo seu sentido para si mesmo, antes de compartilhá-las audivelmente. Sabendo que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É tão solitário aqui, refletiu Kate. Havia apenas 3 pessoas de pé em torno daquele despretensioso caixão cinzento, adornado por uma simples coroa de flores. Aquela pequena cerimônia, junta do túmulo, era quase imperceptível, e a voz do oficiante não se projetava muito. Oremos, disse o pastor Taylor. Eles oraram o Pai Nosso. O pastor fechou seu livrinho e ergueu o olhar. Isso concluiu nosso serviço fúnebre. Em seguida ele sorriu, respirou fundo e descontraiu-se um pouco. Quero agradecer a vocês 2 por terem vindo. Disponha. Quando o senhor precisar, é só pedir, respondeu Dan. Foi bom ter vindo, disse Kate. O ministro baixou o olhar ao caixão novamente. Você chegara a conhecer Frank Smith? Dan meneou a cabeça. Não, pastor, não de verdade. Eu costumava comprar jornal dele, e isso é tudo. O pastor olhou para eles e depois correu os olhos pelo cemitério que o cercava. Dan e Kate também podiam sentir a vasta distância aberta que se estendia amplamente a cada lado. O ministro comentou: é realmente muito importante vocês estarem aqui. Independente de se o conhecíamos muito ou muito pouco, teria sido uma vergonha o Frank falecer sem ter ninguém que se entristecesse ou lembrasse dele. Bem, comentou Kate, alguém tem de se importar, mesmo que seja um estranho. O pastor assentiu com a cabeça e sorriu. Obrigado por se importarem.
Ele falou com emoção. Kate sentiu-se aquecida pela primeira vez. Obrigada por essa bonita cerimônia, agradeceu ela. O velho zelador do cemitério encontrava-se postado ao lado do seu caminhão, a certa distância. O pastor Taylor foi acertar as últimas providências com ele e Dan e Kate começaram a voltar pelo cemitério na direção do carro. Disse Dan baixinho. Coitado do Frank Smith. A esquina da rua Terceira, com a Amber, já não será a mesma sem ele e sua velha banca de jornais. Foi triste, né? Comentou Kate. Foi o menor enterro que eu já compareci. Bem, é assim que as coisas são. As pessoas continuam ocupadas. Elas não o conheciam. Tem outras coisas a fazer. Será que chegaram a sentir falta dele? Acho que sim, pelo menos por algum tempo. Caminharam mais um pouco antes de Dan expressar seu próximo pensamento. Ele morreu sozinho. Vários dias depois é que o encontraram em seu quartinho no hotel. Não, chega. Dan mudou de assunto. Estou contente por termos vindo. Foi uma boa ideia. Ela sorriu, mas teve de repetir. Foi triste. Concordou Dan. Foi sim. Ele tateou à procura das chaves do carro. Escute, eu poderia trazer o carro e apanhá-la perto do... Kate apertou-lhe o braço. Estava olhando para o outro lado do cemitério. Dan calou-se imediatamente. Agora ele também conhecia ver a mulher jovem, morena e muito linda, logo adiante de uma fileira de monumentos envelhecidos. Ela estava ajoelhada sobre a relva, com flores nas mãos, a cabeça inclinada em oração. Estava imóvel, e as cores do seu cabelo, das flores, da relva eram todas tão perfeitas que o quadro os deteve. Kate estava admirada. Que lindo! Sussurrou ela. Dan assentiu com a cabeça. Eles ficaram observando. A mulher se movimentou apenas o suficiente para depositar suavemente as flores sobre o túmulo. Faz a gente querer saber que tipo de história está por trás disso, comentou Kate. Um marido morto precocemente, ou um filho, ou um irmão perdido numa guerra. Kate sorriu. Ela deve estar se lembrando. Dan sentiu-se ligeiramente incomodado ao perceber que Kate se movimentava naquela direção. Ele a deteve. Ei! Kate tentou soltar-se. Não se preocupe, não vou fazer nada. Kate, garanto que aquela senhora não deseja nenhuma visita nesse instante. Kate ofendeu-se. E não vai ter. Eu só quero ver o túmulo, mais nada. Ela se soltou e Dan não conseguiu. Tudo o que podia fazer era olhar e esperar que nada de desagradável acontecesse. Kate andou bem de leve. Agora já podia ouvir a oração abafada da mulher, um apelo suave, suplicante, quase todo sussurrado, mas às vezes adoçado pelos tons claros e uniformes da sua voz. A desconhecida parecia perdida em prece, tão alheia ao ambiente ao seu redor que Kate quase voltou, não querendo perturbar aquele momento. Resolveu apenas tomar mais cuidado. O canto da pedra era tudo que conseguia ver por cima do ombro da mulher, mas o reflexo do sol desbotava a inscrição. Chegou mais perto, silenciosamente, um pouquinho só para o lado. Assim ficou melhor. Agora ela podia ver o nome. Tilly. Saiu sem querer. O nome a atingiu. Tocou-lhe o coração e subiu-lhe aos lábios antes que ela pudesse impedir. Não achou que alguém ouvisse um murmúrio tão suave, mas a mulher ouviu. Ela sufocou uma exclamação de surpresa e fitou Kate, os olhos escuros e cheios de espanto. Kate sentiu-se trespassada de vergonha. Oh, desculpe-me, por favor, não tive a intenção.
Mas então os olhos da desconhecida se arregalaram. A mulher voltou-lhe as costas e olhou apenas para o túmulo. E começou a tremer. Não! Kate titubeou, afastando-se. Não fique assim, está tudo bem. Oh! Kate deu de costas com Dan. Perdoe-nos, disse ele com irritação na voz. Estávamos de saída. A mulher não olhava para eles. Agora tinha a mão sobre os rostos. Kate tentou mostrar-se amiga. Quem? Quem foi Tilly? A mulher saltou como um animal apavorado, espalhando as flores. Escapou, correu desesperadamente, como que para salvar a vida. Não, espere! Bradou Kate. Não tivemos a intenção de atrapalhar, não fuja. O aperto de Dan sobre o braço de Kate era quase doloroso. Ora bolas, não dá para acreditar. Kate sentiu-se incapaz de corrigir aquele terrível erro, mas ainda insistiu. Estamos indo agora mesmo, gritou ela. Dan falou numa voz abafada, na esperança de que ela o entendesse. Kate, esquece. Já basta. Kate desistiu. A mulher se fora. O dia estava arruinado. Estou passando mal. Dan teve de forçar-se para sentir dó. Bem, Kate, eu estava com a esperança de que você percebeste que esse era um daqueles momentos muito íntimos para ela. Eu a assustei, Dan. Eu a assustei, não era essa a minha intenção. Oh! Dan esforçou para pensar numa resposta que a acalmasse. Foi a emoção, sabe? Há muita emoção num lugar como este. Você viu a expressão no rosto dela quando me viu? Bem, vai saber o que ela estava pensando. Deve estar muito emocionada. Kate olhou a pequenina lápide novamente. Agora ela podia vê-la com clareza. Trazia apenas aquele único nome. Tilly. Ela não conseguia afastar o olhar. Não queria. Num outro lugar do mundo, Dan ainda falava, dizendo algo a respeito do almoço, do carro, do resto da tarde. Mas Kate fitava aquela pedra. Tilly. Qual data? Kate inclinou-se para olhar. Apenas uma data, uma só. 9 anos atrás. Kate! Veio a voz de Dan. Agora ela o ouvia. O que está fazendo? Kate não tinha uma explicação e não conseguiu arrumar uma. Tilly, quero dizer, isso é tudo que diz. Dan só pôde murmurar. E apenas uma data, está vendo aqui? Dan suspirou e permaneceu em silêncio por um momento. Acho que, como você dizia, deve haver uma história e tanto por trás disso. É o que está pensando? Era. Não. Não é bem isso. Ela fitou a pedra novamente. É que bem... Não sei. Ela podia ouvir o tinido das chaves do carro. Vou buscar o carro. Você pode me encontrar lá perto do... Vou estar aqui. Dan ficou quieto por um momento. Embaraçosamente longo. Mas Kate o animou. Pode ir. Eu estarei aqui. Ele não disse mais nenhuma palavra. Ela pôde ouvir apenas seus passos sumindo na distância.